Oi, doutor Naka! Oi, Mari, tudo bom? Tudo bem? Quanto tempo, Pois né? é, prazer em revê-la aqui, que coisa boa. Imagina, o prazer é meu. Nossa, eu sou super fã do doutor Naka, né? O doutor já sabe até. Imagina, imagina, tá? Eu queria mais uma vez te parabenizar aí pelo trabalho que você vem fazendo aí, trabalho de conscientização, de informação, para tanta gente que segue você e seus canais aí de redes sociais, então isso é muito importante para a população. Então eu agradeço muito aí. Imagina, obrigada. Eu fico feliz em receber um elogio do doutor, né? Porque o doutor é um super doutor, né? É um Imagina, imagina. cirurgião plástico, super conceituado. Então, o elogio do doutor, para mim, nossa, é maravilhoso. Fico muito feliz. É, seu doutor, né, por ter aceito participar dessa live, né, tão importante. Doutor que sempre participou de todos nessa causa também quis participar e ajudar. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, fico muito feliz aqui em poder participar, em poder ajudar aí da melhor forma possível também. Uhum. Então eu vou apresentar o doutor Naka, né? Para quem não conhece, o doutor Naka é o melhor cirurgião plástico em rinoplastia do Brasil. Ele é super conceituado, dá curso para diversos cirurgiões plásticos, mundo afora. Todo mundo só fala bem do doutor, não ouvi ninguém falar mal. Sempre falam querido, é humano, competente, sabe? É uma pessoa ímpar, não tem comparação com o Dr. Naka. E eu acho que deveria existir mais doutores Naka no mundo, porque eu acho que o mundo da cirurgia plástica, da medicina em geral, seria diferente se existissem pessoas tão boas quanto você. Imagina, Mari, olha, eu agradeço muito as suas palavras, fico muito feliz. Fico feliz também, né, que nossas pacientes felizes também, satisfeitas, acabem falando bem da gente. Mas eu sempre falo, né, eu falo, a gente não, longe de me considerar o melhor cirurgião, acho que a gente está sempre em busca, né, de melhorar a cada dia. Não só como médico, mas como pessoa, a gente tenta ser sempre uma versão melhorzinha do que a gente foi ontem, né? Então, agradeço demais, mas fazendo uma breve adaptação aí, não me considero o melhor cirurgião, acho que a gente está sempre tentando melhorar e, e acho que isso faz com que a gente tente sempre oferecer, né, de forma genuína, né, o melhor possível para cada paciente que acaba buscando o nosso trabalho. Uhum. Ainda é humilde acima de tudo, mas ódio. Então, eu queria que o doutor agora se apresentasse, né? Falasse sobre sua formação, por que que decidiu fazer cirurgia plástica, por que que decidiu focar em rinoplastia, essa paixão. É assim, ó, de forma resumida, né, para não ficar também muito longa, é, a medicina é uma área muito abrangente, né? Então, dentro da medicina existe ali uma série de coisas. E eu sempre falo aqui para os nossos residentes que a especialidade que nos escolhe, né? E não é a gente que escolhe a especialidade, porque eu acredito muito que ao longo da formação a gente vai se identificando com algumas especialidades. E a especialidade sempre acaba tendo alguma relação com a personalidade da pessoa também, né? E a escolha da cirurgia plástica foi um pouco em relação a isso, sabe? Quando a gente vai na raiz da cirurgia plástica, é uma especialidade essencialmente cirúrgica, né? E eu amo fazer cirurgia. É uma especialidade, de certa forma, resolutiva, ou seja, a pessoa vem com um problema, não só estético, mas reparador também. Então, você tem uma solução cirúrgica para aquilo. Então, isso me dava bastante um sentimento de que era gratificante exercer essa profissão, né? Então, a cirurgia plástica, né, até é bom esclarecer também, a cirurgia plástica ela é extremamente abrangente, né? Ela não é só a parte estética que a gente vê, então, todas as partes de reconstrução, reconstrução de mama, reconstrução de cabeça e pescoço, reconstrução de tumores, reconstrução de membros inferiores, pacientes grandes queimados, crianças que nascem com problemas craniofaciais, tudo isso tem ali um cirurgião plástico envolvido. Então, uma especialidade extremamente ampla e apaixonante, né? Não tem como uma pessoa entrar e falar, não gosto de nada disso. Alguma coisa a pessoa vai se identificar. E a nossa escolha por nariz, assim, a gente não faz só nariz, mas o que a gente mais faz é nariz. E acaba que também nessa filosofia, né? A gente acaba sendo um pouco escolhido pela especialidade
E é uma cirurgia totalmente artesanal, uma cirurgia onde cada milímetro faz diferença, né? Então, o cirurgião tem que estar atento ali do início ao fim. É necessário não só um preparo físico para estar ali algumas horas, mas também um preparo mental para você não se cansar mentalmente, porque qualquer coisinha ali pode fazer diferença depois. Hoje em dia, mais ainda, porque os pacientes estão ultra exigentes, porque tem os Instagrams, tem lives, tem selfies, tem celulares em altíssima resolução, então todo mundo quer tá bem em todos os ângulos, né? Então, acho que a cirurgia de nariz, ela é um capítulo à parte, assim, sabe? Não puxando sardinha para o nosso lado, mas é que realmente exige o máximo do cirurgião, sabe? Você não é uma cirurgia que qualquer cirurgião plástico faz, né? Exige uma dedicação, exige um preparo, exige toda um contexto para você conseguir fazer um nariz no nível alto, Mas, assim, né? É, mais ou e, menos isso. aham. E por que o doutor decidiu ir para a escola Pitangui para fazer a sua especialização em cirurgia plástica? Então, Mari, existem muitas escolas boas, né? Então, eu não vou ficar falando assim, ah, lá era o melhor lugar, nada disso. Existem várias escolas boas, cada uma com seus pontos fortes, pontos negativos. Mas na época em que eu estava acabando a minha cirurgia geral e eu tinha que decidir por algum lugar para fazer a residência de cirurgia plástica, eu tinha em mente alguns serviços e eu era muito seleto. Então, na minha cabeça, tinha assim, uns dois, três locais que eu queria fazer cirurgia plástica. E para mim, eu só aceitava se eu passasse naqueles. E a residência lá no Pitangui era uma delas, né? O professor Pitangui foi um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo, né? Talvez a nossa cirurgia plástica no Brasil, ela é tão reconhecida internacionalmente, com certeza porque tem um pezinho ali do professor Pitangui também, nessa divulgação do trabalho, né, da cirurgia plástica brasileira como um todo, e ele deixou um legado ali, né, de ex-alunos, de técnicas que ele publicou, que ele desenvolveu, e isso eterniza a pessoa, né? Eu falo, a pessoa pode falecer, pode mas o legado que ele deixa, que é o conhecimento, né? Isso fica para sempre, né? Então, para mim era sempre um sonho, né? Passar lá, sair lá, ser aluno dele, né? Ser aluno e lá também existia lá dentro existia também uma subdivisão, né? Que existiam alguns residentes que eram selecionados para ficar na clínica do professor Pitangui junto com ele, né? E eu tive essa felicidade, né, de ficar então 3 anos realmente mais próximo dele. E para mim foi uma experiência única, com certeza uma gratidão eterna lá, não só ao professor Pitangui, mas a todos os professores envolvidos no ensino. Então, para mim realmente foi um sonho realizado. Imagino, eu antigamente pensava que só existia a escola do Pitangui, sabe? Ah, Que é? para você ser cirurgião plástico, você tinha que ter estudado na escola do Pitangui. Daí falava, não, eu vou fazer na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Daí eu falava, mas como? Não tem, mas não é só o Pitangui que dá aula de cirurgia plástica? Daí descobri que não era, que existiam outras escolas. Eu achei que também era ele que tinha criado a cirurgia plástica no Brasil, daí descobri também que não era, mas ele é o grande nome, né? Deixou um legado incrível também. Exato, exato. Ele realmente teve um papel muito importante nisso, né? De não só representar a cirurgia plástica fora do Brasil, criar técnicas que são reproduzidas até hoje em vários serviços, e também, de certa forma, popularizar um pouco a cirurgia plástica, porque, embora ele tivesse uma clínica privada onde atendia pessoas com um poder aquisitivo muito alto, ele também criou o serviço da Santa Casa do Rio de Janeiro, onde atendiam pessoas que tinham menos condições, mas que nem por isso deixavam de fazer as cirurgias plásticas, né? Então, eu acho que ele teve realmente o seu papel ali importante. Sim. Então, doutor Naka, eu vou começar aqui com as perguntas, né? Claro, por favor. Tudo que vocês precisam saber sobre rinoplastia, técnicas, pós-operatório e até
de complicações, como prevenir, como tratar. Então, vamos lá. A Aham. primeira pergunta é: o que tem de novo em rinoplastia? Tá, essa é uma pergunta ótima, tá, Mari? Existem, não que seja uma crítica, tá bom? E não é só em rinoplastia, mas muitos cirurgiões, às vezes eles, até por para não saírem de uma zona de conforto, eles aprendem uma técnica e eles vão fazendo essa técnica a vida inteira. Então, às vezes, ele passa 30 anos fazendo a mesma técnica. Só que a medicina, ela evolui constantemente, né? E voltando um pouquinho para o nariz não é diferente, né? Então, o que eu fazia, por exemplo, há 10, 11 anos atrás, quando eu terminei a minha residência, é totalmente diferente do que eu faço hoje. Então, hoje, óbvio, eu sou um cirurgião melhor do que eu era ano passado, do que eu era 11 anos atrás. E, e a rinoplastia mudou completamente, sabe? A rinoplastia, ela, hoje em dia, com conhecimentos anatômicos diferentes, né? Com abordagens menos invasivas, abordagens mais preservadoras. A cirurgia, ela tem atingido um ponto, assim, que a gente há um tempo atrás não sonhava, tá? Então, assim, para ser um pouco mais didático até para o público que está assistindo a gente, é como se, assim, imagina que o nariz é uma casa, tá? E o que a gente vê aqui é o telhado da casa. Essa casa, ela tem dois quartos, da direita e da esquerda, separado por um septo, que é o pilar do telhado. Então, isso basicamente é o nariz. Então, antigamente, se você falava assim, ah, vem reformar a minha casa, eu não gosto do formato da minha casa, eu ia tirar uns pedacinhos. É tirar um pedacinho do seu telhado, um pedacinho daqui da porta, e o nariz ia ficando pequeno, mais delicado, porém desestruturado. Então, isso na hora ficava bonitinho, e aí você vê aquela história clássica. Ah, eu operei o nariz, estava lindo, depois de 1, 2 anos ele começou a mudar, entortou um pouquinho, aí depois eu não respiro melhor, não respiro tão bem, então vai mudando essa estrutura da casa. Hoje em dia, é como se você me chamasse para reformar sua casa e eu fizesse assim: ah, Mari, ok, eu consigo fazer a casa que você quer, mas eu não vou tirar nada. Eu vou só mudar de posição o seu telhado. Se ele é mais curvo, eu vou deixar ele mais reto. Eu vou aproveitar os cabos que você tem. Então, eu vou lapidar. Então, eu vou hoje esculpir a sua casa e mudar as estruturas de lugar, mas eu não vou ficar tirando. Então, isso é uma abordagem que a gente chama de preservadora. Não se aplica a todos os casos, mas hoje o que a gente mais faz é um mix. A gente combina esses conceitos preservadores, ou seja, a gente mantém a estrutura da casa, mudando a forma, lapidando essa casa, e ao mesmo tempo a gente consegue, nos pontos-chave do nariz, usar estruturas fortes, que são enxertos de cartilagem. Só que isso é um salto tremendo no pós-operatório, porque é uma casa, né, que está mais forte, tá bem estruturada, tem menos repercussões à ação da cicatrização, da fibrose, menos irregularidades, né? Então tudo é mais natural, né? Nada melhor do que o tecido natural, né? Um tecido natural da própria paciente. Então isso fez com que nos últimos 4, 5 anos a rinoplastia tenha sofrido uma mudança bem significativa. Uhum. E no caso, quem tem o nariz muito grande, quando ele todo mundo tem o nariz muito grande, tu Aham, falou que não existe em português, quando ele é grandíssimo. aham. No caso, é possível diminuir qual porcentagem? Isso. Então, Mari, sempre é possível diminuir, tá? Voltando até um pouquinho ao que eu falei e ao exemplo da casa, é como se eu fosse diminuir a casa grande. Ah, minha casa é grande, eu quero diminuir. Quanto eu posso diminuir? Antigamente eu arrancava o teto e aí eu ficava com o teto aberto. E aí eu tinha que reconstruir esse teto, fechar, e para isso eu precisava de muito material. Tijolo, viga de sustentação, mais telha para fechar. Então, hoje a gente usa, na maioria dos casos, não necessariamente em todos, mas na maioria dos casos, preservar esse telhado, lapidar e tirar a base. Então a gente tira como se fosse parte do pilar. Então esse telhado acaba descendo, né? E quando esse telhado desce, você consegue diminuir essa casa ou esse nariz. Então é possível diminuir sim o nariz. Claro que
uma pessoa que tem um nariz muito grande, a gente nunca quer descaracterizar essa pessoa. Então a gente vai sempre diminuir, mas eu nunca vou tirar uma pessoa de um nariz muito grande, por exemplo, pessoas do Oriente Médio, e deixar um narizinho de princesa, né? A gente tem que manter as características étnicas da pessoa. O nariz ainda tem que ser um pouco alongado, tem que dar aquela personalidade. Então a gente tem que tirar os estigmas, tá? Então tudo, isso é uma frase muito legal que eu aprendi com o professor Tanguy. O natural é o que passa despercebido. Tá? Então, se você tem um nariz muito grande, se eu tivesse um nariz muito grande, todo mundo aqui que está assistindo a nossa live ia falar, é o nariz do Tânia Kamura. Então, a gente começou a live, provavelmente assim, as pessoas não ficam notando no meu nariz nem no seu, porque o nosso nariz é natural. Ou seja, o nosso nariz não rouba a atenção, não rouba a cena, né? Então, quando a gente tem um nariz muito grande, o que a gente quer é que esse nariz fique no âmbito natural. Então, é possível, sim, diminuir é, consideravelmente, mas sempre respeitando as proporções e a harmonia de cada face, né? Uhum. Eu vou fazer uma pergunta aqui que mandaram na live. Vamos lá. O nariz começa a largar com a idade? O que fazer quando perceber isso? Seria necessário rinoplastia completa? Isso, o nariz, ele muda com o passar do tempo, né? Tem gente que fala, o nariz cresce, o nariz alarga. O nariz, ele é feito de cartilagem, ligamentos e osso. O nosso corpo, ele passa por mudanças constantes. O osso também muda, né? A gente, se pegar uma estrutura óssea do rosto de um idoso, é diferente e pega uma foto, para nossos avós. Pega uma foto hoje, pega uma foto jovem. Você vê que a estrutura óssea mudou. A arcada dentária afundou, a maçã perdeu volume, então a estrutura óssea muda. O nariz também muda. E mais ainda do que o osso, mudam as cartilagens, ficam mais frouxos os ligamentos, e com isso o nariz pode sim ficar com a ponta mais caída ou mais alargado, né? O nariz sofre esses aspectos senis, digamos assim, né? Então, quando isso incomoda, é possível sim fazer uma cirurgia, né? A gente analisa qual que é a queixa da paciente, o que que é possível fazer, e a gente sempre, na nossa filosofia, Mari, a gente sempre tenta chegar no resultado. Eu ouço muito a paciente, tento captar o que ela quer, e eu vou fazer de tudo para chegar naquilo da forma menos invasiva possível. Tá? Então, eu não sou um cirurgião que sai usando 1000 enxertos e faço aquela fábrica de nariz, né? Que todo nariz fica igualzinho. Eu não sou a favor disso. Tá? Eu acho que tem que ter individualidade e a gente faz algo realmente personalizado, sabe? A gente quer fazer algo bem, como se fosse fazer um vestido que só cabe na Mari. Tá? Então, não é um vestido em linha de produção que cabe em todo mundo, né? Então, a gente sempre tenta fazer algo assim. E como você falou, eu estou envelhecendo, meu nariz alargou e tal, às vezes a gente acaba operando pessoas com um pouco mais de idade também, não só pessoas jovens. A maioria são pessoas jovens. Mas às vezes vem aquela pessoa de mais idade que quer operar. E aí, mais um motivo ainda para eu usar técnicas menos invasivas, menos traumáticas, né? Porque eu não vou submeter uma pessoa de mais idade a uma cirurgia enorme, né? Só porque a pontinha caiu um pouquinho, né? Uhum. E já que o doutor falou de tempo, em média, quanto tempo leva a cirurgia? Mari, uma cirurgia de nariz, ela é variável de acordo com a técnica e, obviamente, com a velocidade de cada cirurgião, tá bom? Eu vou falar por mim, tá bom? A gente hoje faz muito uma rinoplastia que a gente chama de híbrida. A híbrida é a mistura da rinoplastia preservadora no dorso do nariz e a estruturação da ponta, tá? Então é a mistura das duas. Então uma rinoplastia primária, ou seja, a paciente nunca operou antes, ela veio para operar a primeira vez, a gente gasta entre 2 horas e meia a 3 horas e meia, tá? É, Eu não sou um cirurgião ultra rápido, mas também não sou um cirurgião demorado. Então, eu acho que eu estou na média ali. Eu não, eu não quero demorar na cirurgia, mas o meu foco não é o tempo. O meu foco é o resultado que eu posso dar para o paciente. Então, eu não vou fazer nada correndo, sabe? Já uma rinoplastia secundária, aí pode ter um estrago pequenininho ou um estrago grande, né? E aí a cirurgia pode sim variar de 5, 6, às vezes até 7 horas, porque a gente tem que reconstruir o nariz todo, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre cirurgia corte
quaternária. Sim. Ela perguntou assim: uma rinoplastia quaternária necessariamente utiliza a cartilagem da costela? Com muita frequência, sim, tá? Porque imagino que uma cirurgia quaternária, né? Já passou, imagina, a pessoa passou 4 cirurgias sem conseguir atingir o resultado. Então, muito provavelmente, nessas 4 cirurgias, o cirurgião ou os cirurgiões que tentaram ajudar essa paciente já utilizaram a cartilagem do septo, ou às vezes da orelha, que são as primeiras fontes de cartilagem que a gente pega. Então, não tendo essas cartilagens, a cartilagem da costela realmente é uma opção. Uhum. E ainda essa mesma seguidora, ela fez essa seguinte pergunta: existe uma idade limite para a realização de uma rinoplastia com cartilagem de costela? Ah, essa seguidora está informada. Muito bom a pergunta. Então, Aham. é, quanto mais idade a gente tem, menos cartilagem existe na costela e mais osso. Então, ela vai se ossificando. E aí a cartilagem vai ficando mais dura e mais ossificada, a ponto de chegar em alguns pacientes num limite que a gente não consegue muito usar mais porque virou osso, não virou mais cartilagem, tá? É, não existe uma idade precisa. Eu já operei pacientes de 40 anos com a cartilagem totalmente calcificada e pacientes de 60 e poucos anos com a cartilagem ainda boa, tá? Acho que tem fatores genéticos envolvidos e hoje em dia eu percebo um pouquinho também alguma relação com alguns hormônios. Às vezes pessoas que usam muitos hormônios, eu vejo que existe uma calcificação um pouquinho maior de algumas cartilagens ou alguns medicamentos. Então não existe uma idade específica. O que a gente faz são alguns testes antes da cirurgia. Pode ser feita uma tomografia ou até um mapeamento com uma agulhinha, uma anestesiazinha local e uma agulhinha a gente consegue palpar, né, a costela e saber onde tem osso, onde tem cartilagem. Então a gente tem alguns truquezinhos aí para saber se vai ter mais ou menos dificuldade na cirurgia. Uhum. E no caso da costela, pode haver alguma rejeição a essa cartilagem? Sim, é, o termo rejeição, Mari, seja em nariz ou em mama, quase sempre está associado a algum processo infeccioso, tá? Então não é que o corpo não aceitou a prótese, na verdade existiu uma infecção e o corpo quis expulsar. Então o nariz é assim, a cartilagem da costela é do próprio paciente. No Brasil a gente só usa cartilagem do próprio paciente, né? Não é permitido usar cartilagem congelada ou cartilagem em outros países, às vezes você pode usar cartilagem de cadáver, por exemplo, né, congelado, né, você pode usar. No Brasil não. Então a gente tira do próprio paciente. Então não existe uma reação contra a cartilagem. Mas se tiver uma infecção, o organismo pode se manifestar, às vezes dissolvendo essa cartilagem, ou às vezes até expulsando alguns pedacinhos da cartilagem, né? Então, não é propriamente uma rejeição, mas algumas complicações, um processo inflamatório, um hematoma ou uma infecção pode gerar algo desse tipo. Uhum. E no caso das cicatrizes, onde ficam as cicatrizes da rinoplastia? É, se for uma rinoplastia de abordagem fechada, são cortes só internos, então você não vê nem o corte, tá? Se for uma rinoplastia aberta, aí existe um cortezinho aqui embaixo, que a gente chama de columela. Se a paciente tem a asinha do nariz larga demais, aí fica também com cortezinho lateral para reduzir a asinha do nariz. Então, basicamente, são esses os cortes. Não, rotineiramente, não existe nenhum corte além desses. Acho tão bonitinha essa palavra, cogumela, né? É, Tão, tão fofinha. às vezes no Temos início. Pode isso. falar. Quanto à espessura da pele, contribui para o resultado? Uso de Roacutan em algum protocolo? Isso. Sim, influencia, tá bom? Imagina o seguinte, tá? Eu tenho essa caneta aqui, tá? Se eu coloco essa caneta, por exemplo, embaixo de um lençol de seda, eu pergunto, Mari, o que que é isso daqui? Você vai falar, isso aí é uma caneta. Eu tô vendo a ponta da caneta, né? Mas isso seria a pele fina, tá? Então, mas se eu coloco essa caneta assim, embaixo de um edredom, eu falo, Mari, o que que tem aqui embaixo? Você vai falar, não sei. Alguma coisa que você botou embaixo, mas não sei.
talvez uma coisa pontuda, não sei. Então, você perde a definição. Essa é a pele grossa, tá? Então, resumindo, a pele fina você tem a possibilidade de ter mais definição. Aquele nariz com mais luz, mais definidinho, mais desenhado, esse é o nariz de pele fina. O nariz de pele grossa, às vezes você faz, chega no final e fala, nossa, eu fiquei aqui horas mexendo nesse nariz e eu não consigo ver muita mudança. É porque é um edredom em cima da estrutura que a gente fez no nariz, tá? Então, isso influencia sim, a gente tem que deixar o paciente ciente, né, que existem algumas limitações em peles muito grossas. As duas peles têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, a desvantagem da pele fina é que também qualquer irregularidadezinha vai aparecer, né? Então existem também desvantagens. E o Roacutan, sim, ele pode ser usado. Pacientes de pele grossa, muito seborreica, muito oleosa, né? Ajuda, porque o nariz tem muitas glândulas sebáceas, então quando você usa o Roacutan, você consegue deixar a pele mais sequinha. E quando ela fica mais sequinha, ela tende a definir melhor a estrutura do nariz que você montou na cirurgia. Uhum. E no caso, seria recomendado fazer uma limpeza de pele antes da cirurgia, porque cravos, espinhas são bactérias, né? Então, E, se vai ali, né, pode causar alguma infecção. exato, com certeza, Mari. Pacientes que têm a pele muito oleosa, com muitos cravos, a gente pede para fazer geralmente uns 10 dias antes, tá? Também para não correr risco de fazer e dar alguma inflamação e cancelar a cirurgia, né? Então a gente pede para fazer, ajuda sim, até porque no pós-operatório o paciente fica com um curativo, sem poder entrar no chuveirão assim, molhar tudo, ele fica umas 2 semanas assim. Então, quem tem a pele oleosa fica super oleosa no pós-operatório. Então, acho que vale muito a pena, sim, essa limpeza de pele. Uhum. Aqui perguntaram se o uso do Rocutan deve ser antes ou depois e por quanto tempo. O Rocutan, ele é uma coisa relativamente nova na rinoplastia, tá? Um tempo atrás era proscrito, ou seja, eu falava assim, olha, não pode usar, né? Tem que esperar vários meses antes de usar. Então, hoje, em dia, tem alguns estudos embasando isso daí. Então, hoje, a recomendação é que você pode usar. Pode usar antes e depois, ou antes ou depois, tá? Então, em peles muito oleosas, pode usar antes e depois. A dose é mais baixa, tá? Os intervalos entre as doses são menores, a dosagem é mais baixa, os efeitos colaterais são menores também, mas geralmente uma pele muito oleosa vai usar uns 6 meses antes, interrompe para cirurgia e volta depois e usa mais uns 6 meses. Uhum. Aqui surgiu uma pergunta interessante, eu ia fazer. Aham. O quanto a rinomodelação com ácido hialurônico atrapalha em uma rinoplastia? Então, a renomodelação é muito bacana, tá? Tem vários dermatologistas aqui também assistindo. Então, assim, a renomodelação, eu acho que é um arsenal muito poderoso na mão do bom profissional, né? Porque também ela pode causar desastres, né? Então, pode causar necrose, pode causar cegueira quando é, é não realizado de uma forma adequada. Mas quando ele é realizado e o paciente vem para uma rinoplastia, isso pode sim atrapalhar o julgamento estético, porque o nariz melhora, né? Quando você põe o preenchimento, você olha e fala, nossa, o nariz está melhor. E aí você, na cirurgia, você subestima aquele problema. Então, isso pode atrapalhar sim. E na hora da cirurgia, quando a gente abre o nariz, esse ácido hialurônico às vezes sai, né? Quando é ácido hialurônico, é, é melhor, tá? O duro é quando também são preenchedores mais permanentes, né? Tipo o Metacril, assim, aí ele causa mais aderência, mais fibrose, e aí quando a gente tira, acaba saindo junto parte do tecido do nariz. Então isso complica bastante a cirurgia. Uhum. E quem fez uma rinoplastia e ficou algum defeitinho, pode ser corrigido com ácido hialurônico ou é melhor partir para uma cirurgia secundária? Então, isso também é muito importante, tá? Até em termos de conscientização das pessoas, né? A rinoplastia, ela é muito milimétrica. Então, se eu faço uma abdominoplastia, um lado ficou 1 milímetro mais alto que o outro, ninguém vai notar.
mas 1 milímetro no nariz desse lado em relação a esse lado, a pessoa vai ver. Então, os retoques ou ajustes no nariz, eles são possíveis sim. Eu mesmo tenho, em torno de 10% dos meus próprios pacientes, eu tenho que fazer ajustes, tá? Então, existe uma diferença ali, né? Você falar assim, ó, essa casa que eu reformei ficou péssima. Derruba, Mari, faz outra. Isso é uma rinoplastia secundária, tá? O ajuste é assim, Mari, eu fiz a sua casa, ela tá ótima, mas aí passam os meses, a porta, ela não fecha direito, o telhado também, você queria ele um pouquinho de outra cor. Isso são ajustes, tá? Então, ajustes são normais. Então, os ajustes necessários num pós-operatório de nariz, eles podem sim ser feitos com ácido hialurônico, mas tem que ser feitos por um bom profissional, de preferência quem operou a paciente, tá? Porque o risco em secundários é maior, porque já existe fibrose, a anatomia mudou, os vasos não estão naquele mesmo lugar que está no livro de anatomia, então você tem mais riscos quando é um nariz secundário. Então tem que fazer com um profissional ótimo e de preferência com quem operou. Uhum. Perguntaram também por que que o nariz, depois de uma viagem, ele fica super inchado. Olha, não é que o nariz, imagino que a pessoa esteja perguntando o nariz operado, né? O nariz, a gente sempre tem algumas variações em viagem, né? Às vezes o pé incha um pouquinho mais, tudo muda um pouco se o voo for longo. é, e o nariz recém-operado, ele pode ter sim uma alteraçãozinha ali da drenagem linfática e inchar um pouquinho mais. A tendência é que depois de alguns meses isso volte totalmente ao normal, tá? Quando se restabelece toda ali a, a circulação, tudo isso, a tendência é que volte ao normal. Uhum. E, por exemplo, assim, pacientes de outros estados, de outros países que vêm para operar, quanto tempo tem que ficar na cidade para ter o seu pós-operatório perfeito? O nariz tem uma certa vantagem nesse sentido, né? Que às vezes não é igual uma cirurgia de lipoescultura, que a pessoa fica um pouquinho debilitada, né? E às vezes forma um seroma, e isso pode prolongar a estadia da pessoa. O nariz, usando essas técnicas, como eu falei, né? As técnicas menos invasivas, mais preservadoras, mais conservadoras, a recuperação ela costuma ser mais rápida, tá? Então, na nossa prática, os pacientes que vêm de fora, a gente pede que eles fiquem conosco de 7 a 10 dias, tá? Então eles vêm, fazem a cirurgia, em 7 a 10 dias a gente libera para que eles voltem à cidade de origem, tá? É, se for um voo internacional, às vezes um pouquinho mais, né? Quando o nariz é secundário, principalmente quando a gente tem que usar cartilagem costal, a gente pede que o paciente fique de 14 até 20 dias, porque aí a gente tem que checar como é que está a área da costela, né? Ver se não vai ter nenhuma inflamação, alguma infecção. Então a gente tem esse cuidado extra aí. Uhum. Aqui tem uma pergunta bem interessante, né? O doutor falou sobre prótese no nariz, né? Aham. Aí ela perguntou assim: é possível retirar uma prótese de Porex colocada no nariz há 11 anos? O que seria essa prótese do Porex? Então, Mari, existem algumas próteses, né, de nariz. Próteses de silicone, né, muito usadas em alguns países asiáticos, por exemplo, Coreia, e algumas próteses de Porex. Porex é um material, né, sintético, né, mas que ele tem alguns poros, e a ideia desses poros... Oi? Seria como se fosse uma prótese de poliuretano? É uma prótese, não com material de poliuretano, mas com os princípios parecidos. Ali tem uns porozinhos para que os vasos cresçam ali dentro e esse tecido tenha uma maior integração, tá? Então, por um lado, é bom que ele vai ter mais integração. Por outro lado, dificulta um pouquinho a retirada, porque como ele gruda mais, na hora da retirada é igual uma prótese de poliuretano, né? Você sabe que prótese de poliuretano é mais difícil de tirar, porque fica igual um velcro ali, né? Então, no nariz tem um fator agravante, porque às vezes essa prótese geralmente é colocada no dorso, e quando ela vai ser retirada, a pele do nariz já é muito fina, né? Então, se você tira uma prótese que está grudada nessa pele, essa pele tende a ficar mais fina ainda.
E aí, se ela ficar mais fina ainda, começa a ter riscos de irregularidades ou até necrose. Uhum. E quais seriam os tipos de complicações em uma rinoplastia? E como evitar esses problemas, né? Da parte médica, a parte do paciente, porque o médico pode fazer tudo perfeito, cirurgia um sucesso. Mas aí o paciente vai lá no pós-operatório e dá uma vaciladinha, né? Porque o paciente às vezes, né, É, vacila, né? Então, exato. o que seria ideal para impedir de acontecer qualquer probleminha? Então, Mari, ó, qualquer cirurgia tem possíveis complicações, né? Cirurgia de mama, cirurgia de pálpebra, cirurgia de lipo, e cirurgia de nariz não é diferente, tá? É uma cirurgia como outra qualquer. Eu sempre digo assim, ó, ninguém quer ter a complicação, nem o paciente, nem o cirurgião, né? Ninguém entra numa cirurgia e fala, eu quero ter uma complicação aqui. Não, ninguém quer ter essa situação, né? Mas elas ocorrem. Então, quando ocorre, o médico e o paciente têm que estar juntos, né? Esse é o time, né? É aquela coisa da alegria e da tristeza, né? Então, você está junto. E se você chegou ao ponto de escolher o seu médico para fazer sua cirurgia, você tem que confiar nele também na hora do tratamento, de alguma complicação. E nariz pode ter complicações, sim. Entre elas, pode ter um sangramento, o nariz é muito vascularizado, pode ter uma infecção, né? Pode ter algum um hematoma, tá? Então essas coisas podem acontecer, né? A longo prazo pode ter fibrose, e aí o tecido mudar um pouquinho e ter algumas tortuosidades ou irregularidades. Então tudo isso pode acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, como evitar? Não tem como evitar completamente, mas tem como você tomar medidas para minimizar. Então, fora a técnica extremamente precisa, né? Eu acredito muito naquilo que a gente conversou no início, que técnicas mais preservadoras preservam mais o que é natural naquele tecido. Os vasos naturais, então chega mais o antibiótico, chega mais as células de defesa, então isso você já está minimizando algumas complicações. E hoje em dia, eu acredito, embora não tenham estudos, tá? Eu acredito que as cirurgias de nariz tiveram um aumento no número de infecção por conta de uso de máscara. É uma percepção minha, tá? Porque a máscara realmente abafa. Um exemplo claro, a gente às vezes tem mais espinha porque usa máscara, né? Porque tá abafado, a boca é uma região contaminada por si só, a gente está recirculando ali. Às vezes usa a máscara 1, 2, 3 dias, não troca a máscara. Então, isso tudo contribui, né? E então hoje acho que até, né, o que está meio que na mídia e essa questão de infecções, eu acredito sim que existe um aumento no número de infecções e como prevenir, né? Algumas medidas às vezes básicas, mas que hoje em dia a gente reforça muito na hora do pré-operatório. Então, máscara vai trocar a cada hora ou a cada 2 horas, sendo que na primeira 1 ou 2 semanas eu prefiro que o paciente não saia de casa para não precisar usar máscara. Deixar ventilar, né, como era um pós-operatório normal antes da pandemia. Outra coisa, a gente vive com o celular na mão, né? Uhum. Celular, vai no banheiro, vai com o celular, vai ali, vai com o celular, mexe no cachorro, mexe no gato. Então, o celular, aí mexe no celular, tecla e mexe no nariz. Então, tudo isso vai trazendo também bactérias para a região do nariz. Animais de estimação também em casa, às vezes que dormem junto, ou dorme na cama, ou sobe na cama. Então, tudo isso a gente tem sim que tomar cuidado. Não é comum ter infecção em nariz, tá? Então, infecção em nariz, graças a Deus, é uma coisa mais rara. Mas quando acontece, tem que ser tratada logo, né? Porque às vezes pode gerar fibrose, cicatrização, né? E como a gente falou, uma fibrose no nariz que retraia 2 milímetros vai aparecer como uma deformidade no nariz, né? E às vezes foi só 2 milímetros, mas no nariz aparece. Então, eu acho que isso é importante conscientizar as pessoas, sabe, no período pré-operatório. Uhum. E no caso do que está muito na mídia, o que seria a microbactéria? Então, Mari, ó, eu confesso que eu tenho me inteirado de forma um pouco superficial a respeito desse caso especificamente, tá? Mas a gente ouviu falar, né, da questão de possivelmente ser micobactéria. Micobactéria
ela é uma bactéria super resistente, tá? Então, é um tipo de bactéria super resistente. Tanto é que, por exemplo, se eu tivesse com micobactéria hoje, eu ia no infectologista, eu ia tomar antibiótico, um coquetel de antibiótico por vários meses, tá? Então, não é assim, ah, tomou uma semana, melhora. Então, é uma bactéria super resistente. E às vezes, o dramático disso é que às vezes você coloca esse material para esterilizar dentro do autoclave, que a temperatura vai lá nas alturas, e não mata essa bactéria. Então, se você às vezes tem algum material que possa estar contaminado, né? Às vezes você pode não conseguir matar essa bactéria mesmo seguindo os padrões corretos de esterilização. Então, como eu falei, eu não sei detalhes desse caso recentemente, mas alguns anos atrás houve um surto de infecção de micobactéria em alguns estados do Brasil, contaminando cânulas de lipoaspiração. E isso dava infecções. Nossa, você olha, você fala, Deus me livre, acho que se eu tivesse, eu morreria do coração, sabe? Porque começa a sair buracos assim na pele de uma pessoa que foi fazer uma lipoaspiração, né? Então, isso infelizmente é, não é culpa do cirurgião, não é culpa do hospital, são coisas que às vezes acabam acontecendo, tem que realmente diagnosticar isso logo e tomar as ações, né, necessárias. Mas realmente é muito triste isso. Sim. E nenhum médico quer infectar paciente, nenhum médico Isso, sai de casa para acabar com a vida de alguém, né? O nem médico, ele quer melhorar a vida, né, do paciente. exatamente, exato, né? Então, assim, eu entendo que possa em algum momento haver quebras de uma boa relação entre médico e paciente, né? Mas, de fato, nenhum médico, ah, hoje eu vou sair de casa, eu quero causar uma infecção no meu paciente. Isso jamais, né? A gente estuda tantos anos para tentar fazer o bem, né? E sempre com isso em mente. Mas algumas fatalidades, algumas coisas acontecem, infelizmente. Aí que tem que estar realmente um time muito entrosado, né? Entre médico e paciente para os dois chegarem juntos numa solução. Uhum. E o paciente que teve esse problema, ele tem como corrigir depois ou tem que esperar a bactéria morrer? Como que funciona? Tem que tratar primeiro a infecção, né? Tem que tratar a infecção, porque senão, às vezes vai fazendo outras cirurgias e pode cair no mesmo problema, né? Então, realmente tem que tratar antes. Esperar também até o tecido dar aquela descansada que a gente chama, né? No início, às vezes, uma operação, uma reoperação recente rasga o tecido, né? Se você não consegue dar ponto. Então, isso fica, não dá certo, né? Uhum. E é uma cirurgia para reconstruir um nariz desses é muito complicada, leva muito tempo. Olha, Mari, depende do grau de deformidade, né? Então, da região ou quanto de tecido foi acometido, né? Então, tem situações que você vai conseguir resolver só com o tecido local, às vezes em um procedimento só, e tem outras situações que às vezes você vai ter que trazer pele de outras regiões, né? Às vezes da região do sulco para reconstruir essa parte da columela, ou às vezes da região da testa para reconstruir a ponta, e aí essas reconstruções, sim, elas podem ser em mais de um tempo, né, e serem bem trabalhosas. Uhum. Em relação à necrose, tem chances de acontecer uma necrose em uma cirurgia? Porque a gente sabe que com ácido hialurônico, se não fizer direito, Tá? né, pode acontecer em uma veia, alguma coisa assim, né, a Isso. causa necrose. E na rinoplastia, tem Ah, como acontecer isso? Ou, por exemplo, a cirurgia foi perfeita e aconteceu alguma coisa no pós-operatório que causou uma necrose? Mari, tem. A resposta é que tem como acontecer isso, tá? Mas é muito, muito raro, principalmente se for em um nariz primário, tá? Porque o nariz, embora seja aqui uma extremidade, né, ele é muito bem vascularizado. Tanto é que qualquer machucadinho no nariz sangra muito, né? É, então, eu diria que no nariz primário, se não houver nenhum erro técnico, né, de errar o plano ou de secar muito perto dos vasos ou da pele, não é para ocorrer, tá bom? É, em narizes multiplamente operados, né? Isso é mais
possível, porque às vezes a pele está tão grudada nos enxertos e a própria tentativa de soltar essa pele já deixa ela muito fina e aí pode aumentar a chance de ter necrose, tá? Então, isso pode sim acontecer, embora seja incomum, tá? Muito raro, mas pode acontecer. Uhum. Perguntaram também o que que difere uma rinoplastia masculina para uma feminina. Você tem diferença na qualidade da pele, na diferença no resultado? Tem diferença sim, na minha opinião, tá? Primeiro, no julgamento estético, né? Então, o nariz masculino é diferente do nariz feminino. Então, as angulações, a largura do dorso, a divergência dos pontos luminosos, que a gente chama, tudo isso muda, né? E então, a gente, claro, vai tentar adaptar um nariz mais reto, mais masculino, mais forte para um homem, e para uma mulher já é aceitável ser um pouquinho arrebitadinho, um pouquinho mais delicado. Isso é totalmente controlável. Tecnicamente, pode mudar algumas coisas, porque o homem tem um nariz mais pesado, né? A cartilagem mais pesada, a pele mais pesada, e às vezes as estruturas têm que ser um pouco mais fortes também, para que não perca esse resultado após a cirurgia. Uhum. A rinoplastia, ela só pode ser feita em ambiente hospitalar ou ela pode ser feita em consultório? Mari, também de novo, né? A minha opinião, tá? A minha opinião é uma cirurgia que deve ser feita em ambiente hospitalar, tá? Ou pelo menos em uma estrutura que tenha uma estrutura hospitalar, né? Não estou dizendo que precisa ser um hospital geral, tá? Mas pelo menos que seja uma clínica de cirurgia plástica ou um hospital de plástica que tenha a estrutura física ali de um centro cirúrgico, que tenha uma unidade semi-intensiva, porque o nariz ele pode ter algum sangramento, né? Então a cirurgia, na maioria das vezes, ela é feita com anestesia geral, né? Então isso tudo implica em uma estrutura mínima necessária para você ter segurança na sua cirurgia. Alguns refinamentos, alguns ajustes podem ser feitos com uma anestesiazinha local, às vezes uma sedaçãozinha. Por exemplo, sobrou um ossinho aqui. Às vezes você pode, com uma anestesia local, uma sedaçãozinha, dar uma lixadinha no ossinho, tá? Isso pode ser feito em uma sala de cirurgia dentro de um consultório. Mas assim, consultório, uma sala normal, Mari, vem aqui na sala de exame, vou fazer o seu nariz aqui. Aí não, acho que é muito risco. Uhum. Já que o doutor falou sobre lixar, né? Aham. Dói pós-operatório de rino? Ótima pergunta. Esse é um mito, né? Muita gente acha que dói. A cirurgia de nariz é indolor. Tá? Eu sempre digo assim, se a paciente te ligar falando que está com dor no nariz, você tem que ligar de volta e saber o que está acontecendo, porque não é normal, tá? Então, é normal a paciente estar entupida, é normal a paciente estar, às vezes, ficar um pouco roxinha, um pouco inchada, mas dor não, né? Então, não dói nada. Mesmo que a gente mexa no osso, faça uma fratura, não é para sentir dor. Uhum. E já que não podemos usar máscara no pós-operatório, óculos também não pode? Pode, Mari, pode, assim, a gente faz assim, no início a gente usa um aquaplast, que é um gessinho, né, um gessinho que a pessoa coloca para estabilizar o nariz. E usando um óculos que seja mais leve, ele pode ser usado por cima desse gessinho, tá? E após a retirada do gessinho, às vezes a gente dá esse gessinho para o paciente para usar embaixo do óculos. Não há um grande problema, depois da cirurgia, um apoio na lateral, tá? Eu acho que é mais problemático se essa haste central ficar apoiando no dorso, porque aí pode marcar ali algum enxerto ou algum trabalho que foi feito no dorso. A lateral em si, não vejo como um grande problema. Uhum. No caso de quem deseja fazer mais de uma cirurgia, né? Por exemplo, geralmente as meninas mais novas, elas querem colocar silicone junto e Isso, aproveitar e fazer a rino, ou sempre sonharam com a rino desde novinha e exato. colocar um siliconinho ali. É Exato. possível. É totalmente possível, tá? É a cirurgia.
combinada mais frequente aqui na nossa clínica é essa, que é a prótese de silicone, junto com a cirurgia do nariz, tá? Então, é uma cirurgia bem bacana, né? Porque a paciente realmente, como você falou, às vezes sonha ali com a rinoplastia, mas a cirurgia de mama é uma demanda muito grande, né? E as pacientes na faixa etária que operam o nariz, às vezes coincidem com essa faixa etária que querem colocar silicone. Então, é uma cirurgia muito combinada. A cirurgia de mama não é uma cirurgia demorada, né? Então, dá para combinar, sim. E no caso, daí, no ato cirúrgico, primeiro você faz a mama ou primeiro você faz o nariz? Eu sempre faço a mama antes, tá? Porque a mama envolve a prótese, né? Então a gente não quer nenhuma infecção, né? Então eu faço tudo da mama, fecho tudo, faço o curativo, aí eu começo o nariz. Porque o nariz, por mais que eu limpe, ele nunca vai ser descontaminado, né? Tem a parte de dentro, tem a boca, tem a comunicação do nariz com a boca, então o nariz sempre é contaminado. Então a gente nunca faz o contrário, senão a gente aumenta o risco de infecção na prótese. Uhum. E o que que o doutor pensa dessas cirurgias que são feitas com fios de PDO? Não sei, eu não lembro agora o nome, porque eu Ah, acabei de acompanhar sobre esse assunto, sabe? sim, Mas é um assunto que ainda é polêmico, né? Que é é, realizado por não médicos, no caso. exato. Mas eu não acho, assim, eu não tenho experiência em colocar os fios, até porque as complicações dos fios chegam para a gente, né? Então, eu vejo complicações dos fios, então eu não uso, tá? Eu acho que não há ainda um protocolo ou algo embasado, assim, com um passo a passo ou bons resultados na cirurgia, no uso de fios no nariz. Eu não acho que seja legal. Diferente, por exemplo, de uma rinomodelação com ácido hialurônico, né? Que você tem embasamento, se você fizer certinho, tem ótimos resultados também, né? Então eu não sou muito a favor dos fios, não. Uhum. E em relação a esses roxinhos, né, causados na pele, eles demoram quanto tempo para desaparecer e a paciente pode tomar sol depois de quanto tempo? O roxinho, né, às vezes ele pode durar alguns dias ou às vezes algumas semanas. Se a pessoa toma sol, ela pode ficar com mancha, né? E essa mancha ser muito difícil de retirar, mesmo fazendo alguns tratamentos com laser ou com dermatologista. Então a gente recomenda que enquanto ainda tem algum roxinho, não se exponha ao sol. Existe também a questão das cicatrizes, né? A gente faz muito hoje em dia uma abordagem sem cortes externos. Porém, quando a gente usa cortes externos, esse corte também pode escurecer um pouquinho se a pessoa ficar tomando sol. Então, geralmente aí uns 2 meses sem sol, quando tem cortes externos. Uhum. Então, a gente toma esse cuidado, né? E também voltando ao que a gente conversou, sempre usando técnicas mais conservadoras, os pacientes incham menos e ficam bem menos roxos, né? Então, isso também acelera aí o processo de recuperação. Uhum. No caso das fibroses, né, causadas no nariz, né, também por causa dos fios de PDO ou em geral por causa de uma rinoplastia, é complicado de tratar esse tipo de fibrose, porque a gente sabe que em lipo já é difícil, né? Isso, Penso eu que em uma rinoplastia, né, no nariz tá no meio do rosto, uma pele tão delicada, eu acho que é mais difícil. exato. Ou tratamento também. Exato. A fibrose não é uma entidade do nariz. A fibrose ela ocorre em qualquer lugar que você vai mexer, né? Então, se você tem, por exemplo, um corte de cesárea, você vai ter uma cicatriz com fibrose. Se fizer uma lipo, você vai ter uma fibrose. Então, o nariz, se operou, você vai ter uma fibrose, né? Então, quanto mais preciso você for na cirurgia de nariz, atingindo seu resultado, mexendo menos, você tem menos fibrose. Por isso que eu falo que às vezes essas técnicas dão menos complicações, que você cria menos tecido cicatricial, né? Quando existem possíveis tratamentos, nem sempre melhoram 100%. Então existem desde injeções de corticoide, é, até a própria remoção cirúrgica da fibrose em um outro procedimento, né? Às vezes massagem, mas não é uma coisa que vai sumir, né? A cicatriz, ela se formou a partir do momento que mexeu, né? Então é mais um manejo, um controle dessa fibrose do que uma retirada dela.
Uhum. Pode ser feito drenagem no pós-operatório de rinoplastia ou taping? Como que Isso. é a fisioterapia do pós? Ótimo. O taping é ótimo na região da maçã, tá? Então diminui muito o roxo e o inchaço quando coloca o taping nessa região. É, a drenagem ela pode ser feita desde que seja feita ao redor do nariz, não no nariz, tá? Então, região da face, região cervical, para desobstruir os gânglios. E o que eu não gosto que faça no nariz, em termos de drenagem, é algo que puxe, assim, né? Às vezes, se for fazer alguma drenagem, assim, que puxe o nariz para um lado, isso não é recomendado também. E no nariz em si, nada. Não precisa fazer drenagem nenhuma nele, tá? A própria drenagem é, são com as fitinhas, né? Que pode ser, às vezes, o próprio taping ou, às vezes, alguns micropores especiais que ajudam a conter o tecido. Uhum. Para dormir, como é que funciona? Não pode deitar de bruços por É, quanto tempo? Pode ter lado, né? Porque isso. de prótese a gente sabe, não pode deitar de bruço. Pode É, deitar de lado por algum tempo, mas é o nariz que é mais delicado ainda. Como funciona? é. Realmente de bruços não pode no início. O que eu recomendo aos pacientes é que usem aquele travesseirinho de avião, né? Que aí coloca aqui e aí fica já um pouquinho limitada a movimentação do pescoço, né? Mesmo à noite sem querer se virar, a questão é não empurrar o nariz, né? Então, às vezes, se tiver um travesseirão mais fofo, assim, você vira, aí empurra o nariz. Então, isso não é legal. Então, as primeiras, é, as primeiras semanas a gente pede que use esse travesseirinho, tá? Pode virar parcialmente de lado com esse travesseirinho, porque também ficar o tempo todo só de costas, né? Igual quem faz lipo ou mama, a pessoa fica com dor lombar, né? Então, pode virar parcialmente de lado, mas de bruços realmente não, né? Talvez no primeiro 1 mês a 2 meses é bom evitar que vire de bruço. Para pacientes mais velhos que buscam mini lifting, o lifting facial completo, é possível associar junto com a rinoplastia? Porque às vezes a gente vê muitos casos, né, que ela tá com o rosto todo esticadinho, bonitinho, e É, o nariz tá disforme ali, não combina. exato, Mari. E o nariz envelhece muito as pessoas, né? Então, se a pessoa tem um nariz caído, o que acontece quando a pessoa tem mais idade, às vezes, igual você falou, fica com o rosto lindo e o nariz caído, então continua mais envelhecido. Então, hoje em dia a gente combina bastante, tá, Mari? Não são todos cirurgiões que combinam, porque as cirurgias são duas cirurgias de muito detalhe e às vezes demoradas, tá? Como a gente é, a técnica que a gente usa em face é uma técnica menos invasiva, que a gente não gasta muito tempo, e também com a rinoplastia, com essas técnicas menos invasivas, hoje em dia a gente consegue combinar as duas cirurgias com resultados bem impactantes, assim, no sentido de mudar mesmo a pessoa para melhor. Né? Antigamente eu não conseguia combinar, porque demorava muito a face, demorava muito o nariz. Uhum. Agora, por curiosidade, como que é essa técnica menos invasiva do lifting facial? Então, existem várias técnicas, né, como em todas as cirurgias, tá? Mas a gente opta por uma técnica com uma cicatriz reduzida, com um short scar, né? Então, a gente costuma fazer um corte aqui nessa região da costeleta, à frente da orelha, só que para atrás do lóbulo. Então, eu não gosto muito daquele corte que vem aqui atrás, porque eu penso sempre que a pessoa Uhum. pode prender o cabelo e às vezes aparecer aquele corte. E aí a gente tem é, maneiras, né, da gente conseguir compensar toda a pele por essa cicatriz mais reduzida, né? Isso, claro, diminui também o nosso descolamento, então isso melhora a recuperação e diminui o tempo cirúrgico também, né? Porque a gente não precisa ficar hemostasiando outras áreas que a gente não mexeu. E nesse tipo de técnica, o que eu acho legal é que dá uma levantadinha nesse sentido e não para trás, né? Porque você vê todo mundo que você pergunta, mostra um espelho e fala, como é que você queria que tivesse seu rosto, né? A pessoa nunca faz para trás, né? A pessoa sempre fala, eu queria dar uma levantadinha assim. Então é sempre para cima, né? Não para trás. Então eu acho bacana isso. A gente usa na nossa prática.
Deu uma travadinha ali na live. Como que é? É pra cima que ergue, assim? Ah, então, o que eu estava dizendo é que quando você pergunta para alguma paciente, dá um espelho na mão, né, e fala assim, ah, como é que você gosta aí no espelho? A pessoa sempre dá uma levantadinha, né, para cima, assim, ah, eu queria um pouquinho assim, né? Então eu gosto de tentar reproduzir essa tração mais vertical do que a tração mais para trás, sabe? Eu acho que é mais o que faz sentido para mim, né? Mas é só uma opinião pessoal. Sim, e também porque o doutor estudou sobre maquiagem, né? Na Também. maquiagem nunca puxa pra cá, é sempre pra cima. Aí, ó, tá vendo? Valeu a pena meu curso de maquiagem, tá vendo? E como eu vou dizer, o doutor coloca alguma luz especial no nariz na hora da cirurgia para ver aonde são os pontos ou é uma luz normal? É, a gente coloca a luz a gente tem dois focos e a gente sempre coloca em posições específicas para a gente conseguir analisar a luz e sombra sem interferência. Por exemplo, se o foco tiver aleatório, ele vai causar luz e sombra de forma aleatória no nariz. Se eu olhar o nariz de um lado, vai ficar diferente se eu olhar do outro. Então a gente coloca sempre na mesma posição, porque a gente consegue ter luz vindo de cima, de baixo e sem sombras ou luzes de um lado ou do outro. Isso é muito importante. E outra coisa que a gente está. É, a gente filma muita cirurgia, né? Com, claro, os pacientes que autorizam por conta do nosso curso. E, e com isso, o nosso grau de exigência, nosso mesmo como cirurgião, vai lá no alto, porque a gente vê o resultado ali na hora da cirurgia e a pessoa transmitindo na tela. E quando a gente olha na tela, a gente vê defeitinhos que eu não estou enxergando ao vivo, assim, porque ali, Não. é, porque às vezes é, ali está em Full HD, né? E aí transmitindo para uma tela grande. Então aquele altinho, aquele defeitinho você enxerga lá. E na mesa de cirurgia às vezes está passando despercebido, sabe? E isso é muito bom para a gente chegar tentar chegar, né, nesse resultado máximo, né? Uhum. Em relação ao tempo, né? Depois de quanto tempo pode ser feito, ser visto o resultado final? Porque a paciente, ela quer o resultado para ontem, né? A É, minha é. foto falando assim, ai, eu tô muito inchada por causa da abdominoplastia. Eu falei, deixa eu ver como é que tá. Ela me mandou, tava perfeita, assim, tipo, É, como se ela tivesse almoçado demais no domingo, sabe? Não é aquela aham, que tava catastrófico, mas é aham, coisa aham. mínima. É. Em geral, o nariz primário leva um ano mais ou menos, né? Não é matemática, né? Mas leva aproximadamente um ano para você ter um resultado definitivo, né? As técnicas menos invasivas, às vezes com menos tempo você já consegue, assim, já tá ok, vou dar alta para esse paciente. E também, por outro lado, os narizes secundários, terciários, quaternários, você pode levar até uns 2 anos para ter uma estabilização de todos aqueles enxertos que você faz no nariz. Uhum. E o paciente pode reoperar depois de quanto tempo? Mari, no mínimo, a gente considera assim, no mínimo 6 meses, né? Idealmente perto de um ano. Mas também depende do que é o considerado reoperar, né? Se for aquele igual exemplo que eu dei no início, desfaz a casa e faz de novo, no mínimo um ano, tá? Mas se for assim, eu operei, eu tô adorando o meu nariz, mas aqui, aqui tem um altinho. Esse altinho, às vezes, eu consigo resolver com 3 meses, entendeu? Então, tudo depende de como está indo o pós-operatório e o que é a queixa, né? Uhum. O nosso tempinho tá acabando, começou a contar o reloginho. A gente Ah, sempre conversa um monte, né, doutor Naka? vamos lá, até o último segundo. Demorou 3 horas, né? Foram 3 horas. Tá E o vendo? público fiel, a gente começava, terminava, né? Foi É isso muito aí, assunto. isso aí. A sua irmã ainda falou, né? Fizeram um filme, não é uma live, isso é um filme. Imagina. Sinal que a gente, sinal que a gente está falando algo interessante, né? Que bom. Uhum. Então, eu queria muito agradecer ao doutor pela live, agradecer a todo mundo que acompanhou, né? E eu sou fã do doutor Naka, eu sou Nakazete. Nunca fiz cirurgia com o doutor, né? Não tenho nenhuma cirurgia, mas super admiro, né? E todo mundo
falo super bem do doutor, desde os pacientes até os cirurgiões plásticos, né? Tanto que quem me apresentou o doutor foi o doutor Kataoka, né? Aham, Certo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e também exato. super falou bem do doutor. Né? Poxa, Começamos uma amizade ali, né? Daí verdade. depois fiquei amiga das pacientes, e até que nem eu falei para Érica, né? Aham, Pessoas que se conectam com pessoas boas, né? exato. Só pessoas boas que aparecem. Exato, exato. Não, e de novo, o que eu falei no início também, admiração recíproca, tá? O seu trabalho, eu acho que tem sido fantástico, né? Um trabalho realmente muito sério, de conscientização. A Mari, para quem não sabe, a Mari foi atrás ali do departamento ali responsável pela parte ética dentro da sociedade, ela se informou e ela vem crescendo em cima disso, né? Isso é algo muito sólido, muito bacana, porque traz informação de qualidade, e vira realmente uma educação de qualidade de um público que hoje é exposto a tanta informação, muitas vezes de má qualidade, né? E hoje é tão fácil, né? Surgir alguém aí falando uma bobeira e se tornar uma referência nessa bobeira, né? Então é muito importante ter pessoas como você, como a Érica, que realmente fazem um trabalho genuíno, de coração, né, para a informação da população. Uhum. Então é isso, obrigada. Vou deixar a live salva aqui, depois eu passar lá para a página, para o Aham. YouTube, vai estar em todas as redes sociais. Obrigada, doutor Exato. Naka, boa noite. E que o doutor Obrigado. tenha uma excelente cirurgia amanhã também. Eu não sei se amanhã o Obrigado. doutor opera, né? Opero um caso que já operou 6 vezes. Preciso dormir No- bem e meditar hoje. Então, bons sonhos e boa meditação. Então, Beijo, gente. tá Tchau. bom. Tchau, tchau. Tudo de bom.